O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa, e reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar a Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar os pecados a não ser Deus. Jesus percebeu o que estavam pensando no seu íntimo e disse: por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ele ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sejam perdoados os nossos pecados. Nunca vimos coisa assim. É a aclamação que o povo maravilhado faz ao ver um paralítico que há anos o Evangelho não nos narra, mas talvez possa também ter nascido com esta paralisia. O fato é que a multidão já tinha acostumado com a paralisia dele e agora volta a andar. Nunca vimos coisa assim. Um Deus que se ocupa tanto de nós, e a questão aqui não é nem preocupação, é ocupação mesmo. Deus se dedica tanto conosco que é capaz de fazer grandes coisas em nosso favor. Como fiz ontem, quero também fazer hoje. Não vou me dedicar tanto às páginas do Evangelho, mas à primeira leitura da carta aos Hebreus. Tudo é palavra de Deus. E a palavra é o próprio Cristo que, proclamada, Ele se faz presente no meio de nós. Mas vejam bem, parece que há uma correlação, ainda que não proposital, entre a conclusão deste Evangelho e o salmo responsorial que cantamos. O povo que diz, nunca vimos coisa assim, é o mesmo povo que facilmente se esquece de Deus. E eu não estou falando do povo lá do passado, eu estou falando de nós, povo de Deus de agora. Que Deus é esse que tanto nos ama? Sabemos, experimentamos a profundidade do seu amor. Cada vez que chegamos perto deste altar, nós entendemos que o amor de Deus, o amor dele por nós, não conhece limites nem do tempo, nem aquilo que nós, na nossa humanidade, possamos apresentar como um obstáculo. Mas parece que, à medida que a gente sai daqui da porta, nós nos esquecemos muito facilmente desse Deus. Aí começam a vir as preocupações com as coisas que nós temos que lidar, com o trabalho, com a família, com os amigos. Pouco a pouco vem a angústia de percebermos que aquilo que nós nos propusemos não estamos dando conta de cumprir. Aí começamos a olhar o contexto socioeconômico no qual nós estamos inseridos e ficamos preocupados com o que comer, com o que vestir
digo essas expressões para referir-me lá ao Sermão da Montanha, e você que tem intimidade com a palavra de Deus já entendeu o que o padre quis dizer. E aí, meus irmãos e irmãs, das obras do Senhor nós nos esquecemos. É justamente o contrário daquilo que a palavra de Deus nos exorta para que nós não façamos. Nós cantamos pelo menos, 1, 2, 3, então pelo menos 6 vezes: das obras do Senhor não vos esqueçais. E por quê? Não é só para a gente ficar remoendo fatos passados, não. É porque nossa memória pode ser até muito boa, mas o nosso coração precisa ser constantemente recordado, para que a gente não perca a firme esperança que a nossa fé nos dá. Se a gente esquece das obras do Senhor, aí sim entro na carta aos Hebreus. Corremos um risco muito grande de perder as promessas que as obras do Senhor nos apresentam. Vejam bem, qual a obra que Jesus realizou no Evangelho? A cura de um pai. Qual a promessa que esta obra acompanha? O que está junto desta obra realizada por Jesus? A salvação daquele rapaz. Porque Jesus não fala: olha, a paralisia que você sofreu está curada. Não. Jesus fala para ele: filho. Que bonito. Lá vai o padre, abre parênteses. Jesus não chama o rapaz pelo nome, Jesus chama o rapaz de filho. E a gente esquece, em primeiro lugar, que por causa de Jesus nós somos filhos. Esta intimidade com o Pai nos foi dada por uma grande obra, a obra da cruz. É por isso que você pode chamar Deus de Pai. É por isso que a gente pode falar Pai Nosso. Não há mais distância entre o Pai e a gente. Nós somos filhos, e filho muito amado. E o que Jesus fez com ele é a obra da salvação, ao dizer: teus pecados estão perdoados. Quando Jesus perdoa os pecados, não é simplesmente para viver bem no mundo aqui, não. A promessa que esta obra que Jesus realizou é a promessa da vida eterna, do repouso prometido, como nós cantamos ou rezamos no Salmo 94, né? Nós religiosos, consagrados, padres, somos e fizemos a promessa, sobretudo nós padres, no dia da nossa ordenação diaconal, de rezar o ofício divino todos os dias. E o primeiro salmo que nós rezamos é o 94. E justamente para nós, padre cabeça dura, lembrarmos: não vos esqueçais das obras do Senhor. Porque a gente termina dizendo exatamente isso: não fecheis os vossos corações, como outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. É justamente isso que a gente precisa entender. Quando Jesus opera uma obra na nossa vida, e inclusive o perdão dos pecados, não é para que a gente viva bem só neste mundo. Entenda bem, só neste mundo. É porque há uma esperança muito maior de um repouso prometido. E o Salmo 94, que o próprio autor da carta aos Hebreus retoma, termina dizendo assim: 40 anos desgostou-me aquela raça, e eu disse: eis um povo transviado. Seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira: não entrarão no meu repouso prometido. Parece que há um ato de vingança da parte de Deus, né? O povo se esqueceu de mim, desgostou-me aquela raça, o coração dele se transviou do meu caminho. E como é que o autor da carta aos Hebreus nos diz ontem? O que faz com que o nosso coração se transvie? Em primeiro lugar, o que faz com que o nosso coração se transvie é a incredulidade. Quando somos incrédulos naquilo que Deus faz e naquilo que Deus fala, o nosso coração começa a tomar outras rotas, outros caminhos, e pouco a pouco a gente está distante de Deus. E aí, distante de Deus, me recordo de Agostinho, ao dizer numa de suas obras, no De Liberum Arbitrium, onde ele fala: quanto mais distante de Deus, mais nós estamos imersos no mal, porque Deus é o sumo bem. E de fato é assim, né? Aliás, não existe o mal. Se existisse um mal, e a doutrina cristã afirma isso, se existisse um mal em si,
esse mal em si era uma outra divindade, seria um outro Deus. Não existe outro Deus. Satanás não é o mal em si. Por mais mal que ele tenha feito e por mais que ele seja pervertido no seu coração, ele não é um mal em si, ele é uma criatura de Deus. Mas ao distanciar-se de Deus, que é o sumo bem, nós estamos cometendo o pecado, o mal. E é por isso que o autor da carta aos Hebreus disse ontem: cuidado, porque o pecado endurece o coração. O pecado cristaliza o nosso coração de uma tal maneira que a gente não consegue perceber que estamos transviados, não conseguimos perceber que estamos perdendo as promessas de Jesus e sequer conseguimos lembrar das suas obras. Vejam que Jesus faz uma grande obra com aquele rapaz. Ao perdoar os seus pecados, Jesus devolve ao coração dele a capacidade de acreditar. Acreditar em Deus, na misericórdia de Deus, acreditar nele mesmo e acreditar nas promessas que a fé lhe assegurava. Meus irmãos e irmãs, hoje nós somos convidados a olhar, portanto, para as obras do Senhor e ver. Eu comecei a dizer disso e não terminei, vou terminar agora. Deus não nos trata por vingança, mas quanto mais transviados nós estamos, é impossível que nós cheguemos na nossa meta. Imagina você que no desejo de chegar em Belo Horizonte, bom, vou dizer isso, depois eu explico, né? Eu tomo a estrada aqui no sentido contrário, rumo a Governador Valadares, eu vou parar na Bahia. E não basta o desejo de chegar em Belo Horizonte, eu estou na rota contrária. E não basta um ato da misericórdia de Deus. Deus pode mandar inúmeras placas escrito Belo Horizonte para trás. Pode mandar, inclusive, o posto Ipiranga, né? Que tudo que a gente precisa está lá no Ipiranga, não é assim a propaganda? O rapaz do frentista falar assim: Belo Horizonte está do outro lado. Se eu estou obstinado por uma cegueira, por uma dureza de coração, a perseverar nesse caminho que é o sentido contrário, não basta eu querer chegar em Belo Horizonte, eu não vou chegar. E não é porque Deus é vingativo, é porque livremente eu escolhi o caminho contrário. É por isso que o autor da carta aos Hebreus nos diz: tenham cuidado, enquanto nos é oferecida a oportunidade de entrar no repouso de Deus. Me recordo do Padre Zezinho, que tem uma canção que diz assim: eu tenho medo só de uma coisa, do Cristo que passa, oferece sua graça, e eu lhe digo que não. Tenham cuidado, porque o repouso prometido de Deus não é conquistado amanhã. O repouso prometido de Deus é conquistado hoje, no agora. Até porque, sejamos francos, você sabe a hora que você vai morrer? Pode ser hoje, né? Pode ser agora. E se você morre na rota sentido Governador Valadares, está difícil chegar perto de Belo Horizonte. A misericórdia de Deus é tão grande que nós podemos até estar na rota errada, mas se eu estou orientado para o sentido certo, Ele entende que eu quero chegar perto dEle. Por isso a graça é hoje. E a gente não pode perder esta oportunidade. E como é que a gente não perde a oportunidade, Padre? Muito simples, lembra do Senhor. Não sejam como os nossos pais, como a Bárbara cantou, rebeldes de coração, obstinados, uma raça inconstante. Que palavra dura e pesada, inconstante. Por isso não chegaram na terra prometida. Aqui está para nós aquilo que Jesus várias vezes nos diz no Evangelho. Como nós podemos chegar na nossa esperança? Pela constância, pela fidelidade, em fazer o que precisa ser feito. E isso a gente só consegue se não nos esquecemos das coisas maravilhosas que o Senhor já fez em nós e já fez em nosso favor. Nunca vimos coisas assim. Um Deus que ama o seu povo de verdade, um Deus que não desiste do seu povo de verdade, um Deus que oferece a todo instante a oportunidade de voltar-se para Ele. Ora,
oportunidade você tem. Você pode ouvir das palavras do Senhor hoje: os teus pecados estão perdoados. Vai diante de um sacerdote e confessa para você ver o que o Senhor vai te dizer. Eu te absolvo dos teus pecados. Tudo aquilo que é dureza do nosso coração pode ser dissolvido, e aí sim nós podemos abrir os nossos olhos e entender: é preciso voltar, é preciso aproveitar a graça que Ele nos concede, não por interesse, mas porque a verdadeira vida só está junto dEle. Lembre-se, nunca vimos coisas assim. Seus olhos vai ver daqui a pouco o Senhor. E desculpe-me, tem até irmão meu que duvida, paciência, mas é o Senhor. Não é um pão, não é um vinho, é Jesus. Os nossos olhos podem vê-lo, nossas mãos podem tocá-lo. E por que Ele faz isso? Justamente para agora, no hoje da nossa existência, nos dar a oportunidade de entrar no repouso prometido. Não percamos a graça do agora. Pelo contrário, enquanto ainda se disser hoje, vivamos da fé e deixemos de fato que a fé nos leve até o repouso prometido, acolhendo, lembrando e vivendo as misericórdias do Senhor. E isso se traduz numa irrestrita confiança. Quanto mais eu lembro de Deus, quanto mais eu me recordo daquilo que eu vi, ouvi e experimentei com Ele, mais eu confio nele e mais eu espero só nele. Aí sou constante, sou perseverante, não desisto, vou até o fim, porque eu sei em quem eu coloquei a minha esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A esse Deus que nos ama tanto e que está presente no meio de nós,